do Brasil republicano. Eu vou começar delimitando aqui o período para não ficar um pouco claro, de 1889, ou seja, da proclamação da República, até o ano passado. Porque esse ano ainda não acabou. Se esse ano tivesse acabado, era até esse ano também. Certo? A primeira coisa que eu quero discutir é a questão da escravidão no Brasil. Porque é o seguinte, quando a gente fala da escravidão, a gente fala de escravidão ou escravidões? É uma escravidão ou são diversas escravidões? Porque na antiguidade, a escravidão era um modelo. Na modernidade, ela era outro modelo. E hoje em dia, ela é outro modelo. São diversas escravidões, não é uma escravidão. Dessa forma, eu pego um trecho do Assunção Barros de 2012, que ele vai falar: a escravidão, seja no período antigo, moderno ou no contemporâneo agora, constitui na desigualdade radical por excelência. Ou seja, ela vai levar em conta, além dessa desigualdade radical, seja monetária, social ou de poder, leva à condição do debate entre liberdade e restrição. Por quê? Quando a gente fala da escravidão moderna, não se tem a ideia de restrição como tem na antiguidade e na moderna. Na contemporânea não tem na antiguidade e na moderna essa ideia de restrição. A gente vai ter essa ideia de liberdade, mas até onde a pessoa é livre ali, de fato, certo? E aí eu também faço uma análise do processo abolicionista aqui no Brasil, de uma visão mais jurídica, certo? Porque tem alguns casos no Brasil que em estados do Ceará e do Amazonas, em 1884 já vai ter tido essa abolição em 1884, não em 1888, certo? Então, qual que é dessa diferença temporal entre esses estados? Não era um governo centralizado no Rio de Janeiro? Por que o Ceará e o Amazonas vai ter essa descentralização e o resto do Brasil não? Como que ficou a elite local daquele local? Certo? E é algo que eu tentei trazer para o debate do artigo, mas ele ficou extenso, ele deu uma complicada, certo? Porque vai ser um problema muito recorrente no artigo. E neoescravidão, afinal, o que é neoescravidão? A neoescravidão é um termo que surge de fato em 2008, mas ela vai ter um recorrente em 1996 com um nome chamado escravidão. Ou seja, era principalmente um nicho historiográfico americano. Ele não é um órgão de estudo aqui no Brasil forte, e nem muito, não se tem bibliografia brasileira de fato. E ele é mais presente nos Estados Unidos, porque a gente vai ter a condição da neoescravidão como de fato uma nova escravidão. Ou seja, vão ser a escravidão mesclada através de leis trabalhistas, aparatos governamentais e incentivos fiscais dos governos às empresas, certo? No final eu vou dar alguns exemplos, mas vai trazer também de novo aquele debate: eles são livres ou são restritos? Certo? Nos Estados Unidos, esse debate é mais ferrenho por conta da Guerra Civil, porque pós a Guerra Civil a gente vai ter a condição das leis de Jim Crow, certo? Que são, eles chamam lá de leis negras, black laws. E essas leis vão ser focadas especificamente para a população negra americana. Ou seja, eles não poderiam, por exemplo, ficar parados, eles não poderiam parar em uma praça para descansar, que eles eram presos por gravidade, eles não poderiam entrar em certas áreas porque eles eram presos, eles não podiam se demitir porque senão eles eram presos, eles não podiam fazer greves, eles não podiam ter acesso à educação. E isso depois, no século XX aqui no Brasil, desde a proclamação até mais ou menos final da era Vargas, em 45, vão ter situações similares com a população negra brasileira. Vão ser essa segregação racial. Alguns partes da população negra brasileira não vão poder frequentar certos bairros, certas escolas,
não vão poder frequentar certas áreas da sociedade brasileira, mas a nossa historiografia, a nossa própria sociedade, principalmente pós o regime militar, vai sempre dar essa apaziguada falando que isso daí não existe. Mas lá nos Estados Unidos, eles, desde 1996, eles vão estar tendo esse debate mais a fundo, certo? E principalmente vai ter esse debate sobre o débito peonage, o débito de penhor. Basicamente, que eles faziam que o negro ele era preso, só que para ele ser liberto, e ele não tinha o dinheiro da fiança, você pode trabalhar para pegar sua liberdade. E nesses casos, eles eram enviados para minas, fábricas e fazendas. E nesses casos, eles eram até mesmo punidos fisicamente, eram deixados sem alimentação, não tinham liberdade para contatar nenhum parente de fora. Ou seja, a abolição da escravidão nos Estados Unidos não aconteceu no fim da Guerra Civil. Ela só foi acontecer, curiosamente, no ataque japonês a Pearl Harbor, em 1942. Porque o governo americano, com medo de propaganda japonesa para essa população afro-americana se voltar contra os americanos e yankees, eles vão acabar com esse débito peonage e vão começar a fazer as segregações raciais. De fato, agora, separando, vocês estão muito aqui e a população negra aqui e a população branca aqui. Certo? Pode passar. E essa escravidão, aqui no Brasil, eu vou ter contato com esse negócio da escravidão porque tem um vídeo no YouTube, do canal chamado Limbeck. É um vídeo de 2020, foi durante a época da pandemia e tudo mais, que o título é A Parte da História que Você Sempre Pulou, a não escravidão. E eu fiquei meio assim, ué, mas o que é isso? Aí eu fui ver. E como eu falei, vai ter a situação das leis de Jim Crow, só que nos Estados Unidos vai recorrer, mesmo após os atos civis da década de 60, Martin Luther King, Malcolm X. Essa não escravidão ainda vai estar presente lá, principalmente agora com os imigrantes ilegais e ilegais que vão lá a fim de querer buscar o green card para ganhar a cidadania americana, certo? Já trazendo mais para o presente aqui, a gente vai ter o sistema de kafala, que vão estar presentes ali nos países do Golfo Persa, do Kuwait, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, Romano, e parte sul ali do Iraque, certo? Que é a vinda de imigrantes do Sudeste Asiático para fazer trabalhos manuais, no quais eles são colocados em condições de periculosidade, são pagos muito pouco e não têm direitos nenhum como cidadão. Eles não são considerados cidadãos. Ou seja, eles trabalham, não recebem, não têm liberdade. É uma neo-escravidão e é protegido pela lei. Tanto que agora com a Copa do Mundo fica mais evidente o sistema de kafala no mundo e já começaram as empresas e os outros governos que querem se passar por bonzinho já começaram a questionar o Catar, por exemplo. Já no Brasil, temos casos desde a proclamação da República. Para começar, a gente vai ter a imigração. A imigração foi um sistema que os cafeicultores paulistas fizeram para a vinda de mão de obra europeia no lugar da mão de obra negra que havia sido liberta. Só que essa mão de obra europeia vai ser atrelada a uma vasta gama de pés de café, uma família para cuidar, não ia ser ressarcida nem protegida pelo governo, e o Ministério Público, que é fundado após a proclamação da República, vai se aliar junto com os cafeicultores, protegendo eles, e não vai proteger os interesses da população, mesmo ela sendo imigrante, categorizando esses imigrantes como uma situação de escravidão. E a oportunidade que eles vão ter, muitos deles, às vezes, é fugir para os centros urbanos, e mesmo dentro desses centros urbanos, eles vão se encontrar em situações de escravidão dentro das fábricas. Tanto que depois a gente vai ter a greve geral de 1917. Durante a Era Vargas, a gente vai ter um caso mais nítido de escravidão, que é os soldados da borracha. São nordestinos e pessoas de baixa renda, pobres, que vão ser tapeados pelo governo
com promessas de riqueza com a exploração da borracha na Amazônia. Por sinal, esse era o tema inicial do artigo, né? Ele foi tudo mudado. Mas eles vão ser tapeados e, mesmo após eles receberem 1/5 do que foi prometido, muitos deles não tiveram oportunidade de usufruir desse salário que eles receberam, porque muitos deles eram assassinados ou tinham seus salários confiscados por conta de dívidas que os gerentes dos seringueiros faziam, certo? Então, trabalho por dívida, entra de novo no sistema americano lá de pioneiro, certo? E os governos autoritários e repressivos, eles vão ter essa característica de não respeitar os direitos humanos. E isso encaixa também dentro da época do governo militar brasileiro. Eu peguei um exemplo que é o da Volkswagen, mas vai ter diversas outras empresas, principalmente automobilísticas e de estrangeiras que vão começar a fazer essa expansão industrial aqui no Brasil. Mas durante o regime militar, a Volkswagen vai ser um pivô ali, marco para a gente, porque é o seguinte: a Volkswagen ela vai trabalhar junto com o regime militar numa fábrica de Santo André, em que ela vai permitir que o regime militar torturasse e apreendesse trabalhadores que tivessem qualquer relação ou qualquer sinalzinho de ameaça comunista, certo? E a Volkswagen, lembrando, ela foi uma empresa automotiva fundada durante o regime nazista. Então, já durante o regime nazista, ela vai fazer a prática de escravidão dos povos eslavos durante a invasão barbarosa, certo? E o governo militar, na década de 80, já no finalzinho do regime, eles vão começar um processo de colonização da Amazônia, certo? Uma exploração da Amazônia. E vai ser dado a região do Pará para a Volkswagen poder explorar e colonizar aquela região. E eles vão contratar uma companhia chamada Vale do Rio Cristalino. A Vale do Rio Cristalino é uma companhia principalmente de gado e coleta de metais. E a Vale do Rio Cristalino vai contratar diversos trabalhadores da região do Nordeste e trabalhadores pobres da Bahia, principalmente negros, e eles vão levar para essa região do Pará e vão contratar diversos peões, ou gatos, como eles eram chamados. E esses gatos vão sempre estar armados, sempre vão estar ali oprimindo esses trabalhadores, e vão fazer esses trabalhadores ficarem em situações precarizadas e análogas à escravidão. A Comissão da Pastoral da Terra, liderada pelo padre Ricardo Rezende, vai denunciar a empresa por práticas escravagistas para o Ministério Público e para o STF durante o regime, e vai efetuar um dossiê de 600 páginas com diversas imagens, entrevistas e até mesmo documentos da empresa comprovando esse sistema de escravidão. Só que o MP não vai fazer nada, o Ministério Público vai se alinhar ao regime militar e, consequentemente, o regime militar vai se alinhar à empresa e vai dar uma carta branca para a empresa, e a Comissão da Pastoral da Terra praticamente vai cair em esquecimento ali no momento. Só que em 2014, o governo da Dilma, no início de todo esse trâmite e trabalho das eleições de 2014, vai montar uma Comissão Nacional da Verdade para ter essa investigação dos esquemas de corrupção. E eles vão começar a puxar lá da época do regime militar. E vai ser comprovado que a empresa alemã auxiliou o regime militar. E a empresa alemã vai fazer o reconhecimento disso e vai dar uma indenização de 32 milhões para todos os precarizados durante a época do regime. Só que esses precarizados eram apenas para a indústria de Santo André. Já para os familiares dessa Vale do Rio Cristalino, ela vai negar e vai ficar no esquecimento. Então, para a gente concluir, antes da Equilibrium Order era a Organização Internacional de Combate à Escravidão Moderna.
ela vai apontar que cerca de 50 milhões de pessoas atualmente no mundo vivem em situações análogas à escravidão e, consequentemente, a uma neo-escravidão. E, no Brasil, de acordo com o IBGE de 2010, um quarto da população, nesse censo aí, mais ou menos, se você for fazer a conta, está em situações análogas à escravidão. A gente ainda vai ter organizações internacionais que vão lutar contra isso, como a Antislavery.org e a Organização Internacional do Trabalho, e aqui no Brasil, com a redemocratização, vai ter o Ministério Público do Trabalho, que vai ser um órgão separado do Ministério Público, voltado para essas situações, certo? E com a pandemia, o agravamento dessa pandemia, teve um aumento desses casos. E no ano passado, o Ministério Público do Trabalho vai soltar um artigo em que ele vai discutir sobre essas situações e aumento dessas situações. E eles vão, eu peguei só um exemplo aqui, porque é um caso, tipo assim, só no estado de São Paulo, apenas a classe das domésticas, ou seja, o pessoal, as trabalhadoras domésticas, empregadas, etc., subiram para 1.700 casos. Comparados com o de 2000 antes da pandemia, 2019, 2018, eram cerca de média de 100 a 200 casos por ano. Para 1.700 casos, é um aumento absurdo. Isso mostra como o Brasil ainda está muito atrás em questão dessa fiscalização das práticas trabalhistas e até mesmo para uma reparação daqueles que foram abusados dentro dessa rede de trabalho. Porque o governo sempre vai estar dando uma carta branca para essas práticas. A neo-escravidão é a escravidão moderna, situações análogas à escravidão, mas protegidas pela lei, ou seja, como o apoio governamental. E essas são as minhas referências.